Uma boa noite para todos. Que a paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: seja bem-vindo em nome de Jesus. Diga para quem está na direita, na esquerda, na frente, no fundo. E para você que nos visita nesta noite, a igreja aqui é de vocês. Nós só estamos administrando. Amém? Sinta-se bem aqui na casa do nosso Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada filho de Deus aqui nesta noite. Irmãos, e quero dizer para vocês que a oração ela tem poder. É um grande problema hoje da igreja que a igreja não ora mais. Hoje a gente reza. Mas a oração é a chave que abre o coração de Deus. E nós temos hoje uma dificuldade muito grande em orar. Talvez eu esteja falando nesta noite para começar com alguém que assistiu o jogo do Corinthians com o São Paulo, com o Flamengo e com outro time, não sei, não lembro o nome. E talvez você tenha perdido 45 minutos do primeiro tempo e esperou o intervalo comercial e assistiu os melhores momentos e assistiu também 45 do segundo tempo e gastou 2 horas e 30 minutos assistindo um futebol. E eu não vejo pecado nenhum em assistir futebol. Mas a pergunta que eu vos faço é: quanto tempo gastou de joelho com Deus? Quanto tempo leu a Bíblia? Quanto tempo se dedicou a Deus hoje? A Bíblia diz que aonde está o coração, aí também está o nosso tesouro. Eu estou dizendo, queridos, que 2012 é o ano profético para esta igreja, no poder do nome de Jesus. E todo aquele que estiver buscando a Deus, gastando tempo com Deus, se dedicando à obra de Deus, não vai precisar orar a Deus para pedir nada. Antes da palavra sair da sua boca, Deus já vai mandar a bênção do céu. Deus vai converter seus filhos da bebida, das drogas, vai transformar pelo poder da sua glória. Ele vai pegar o seu marido que bebe, que fuma, que é violento, e vai transformar pelo poder de Deus. Agora ele precisa de adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque é muito fácil, irmãos, dizer que é crente e ama a Deus. Se eu perguntasse aqui nesta noite o que Jesus significa para você e para mim, talvez você respondesse: Jesus para mim é tudo. Mas o que é tudo, irmão? Tudo é aquilo que não há mais espaço para nada. E a gente sabe pelos nossos frutos que Jesus já deixou de ser tudo em nossas vidas já faz muito tempo. Para muitos de nós, Jesus não passa de um nome, de uma utopia. Precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Eu estava, numa certa feita, vindo de casa para a igreja, e eu já cuidava de alguns mendigos, prostitutas, levava para minha casa e cuidava deles. Eu sempre tive esta obra que Deus me deu, espinhosa, mas poderosa. No ano passado, eu decidi abrir um centro de recuperação para dependentes químicos. E a primeira pessoa que eu falei foi com um pastor. Eu disse: pastor, eu estou abrindo um centro de recuperação em Salvador. Não tenho um centavo. Irmão, eu vivo inteiramente da fé. Geralmente, Laerte me conhece, até esses DVDs
quando eu pego na mão dele, eu dou mais do que o que vendo. Eu vivo há 12 anos inteiramente da fé. Não cobro nada para pregar este evangelho. A minha esposa, quando me conheceu, largou o seu emprego na prefeitura, era secretária, ganhava um salário de R$ 1.200, fora hora extra e mais algumas coisas, e ela largou tudo também para servir a Deus. Para muitos, uma loucura, mas para nós, um grande privilégio. Eu não estou dizendo que nós não sofremos muitas vezes dificuldades, não passamos por lutas. Eu posso dar um exemplo aqui. Muitas vezes nós queremos comer um frango lá em casa, mas só tem o ovo. Mas Deus não deixa faltar o necessário. Eu estou exemplificando. Quando nós viemos agora de lá para cá, nós fomos para Jacobina. Nós tínhamos viajado, pegamos o ônibus 8 da manhã para chegar aqui mais ou menos 3 horas da tarde, em Jacobina. E nós só tínhamos dinheiro para comprar 2 pães e compramos 2 pães na viagem. E eu disse, 2 pães daquele pequeno, daquele, como é que chama, de Minas? Eu disse a ela, vá segurando aí até chegar lá. E a gente foi tomando água no meio do caminho, irmãos. Mas cheguei em Jacobina com a alegria de sempre, de que tem um Deus que tem poder para todas as coisas. E se Ele só me permitiu um pão para mim, um pão para ela, Ele queria falar conosco alguma coisa. E a gente matou a fome dormindo. Mas Deus não abandona seus filhos. E nós abrimos o centro e o pastor disse, Irã, você é maluco, não pode, como é que pode? Você não tem dinheiro, não vai dar certo, você não vai conseguir. Como é que você faz algo sem planejar, irmão? Foi uma angústia, ele foi falando, eu fui me abaixando no banco do carro dele, e ele foi me botando lá embaixo, depois eu respirei fundo, e falei bem baixinho e disse, o sangue de Jesus tem poder. E me recuperei, sentei na cadeira e disse, pastor, com problema ou sem problema, eu vou encarar, porque sei que Deus está comigo. E em menos de 2 anos, nós já abrimos 3 centros de recuperação. Se você me perguntar como eu pago, se tem alguém que nos ajuda, nós só temos dois colaboradores diretamente. Um irmão chamado Adivan, é um trabalhador honesto, um homem que corre atrás do seu, trabalha muito, e todo mês ele dá R$2.000. Eu não preciso ir na casa dele buscar, ele me telefona, ou vem trazer na minha casa, quando ele não pode, manda ir buscar. Eu nunca ligo para ele, mas ele já tem 1 ano doando R$2.000 para a glória do nome de Deus. E tem um irmão chamado Gil de Alagoinhas, que dá R$20 todo mês. Só temos essas 2 pessoas. O restante, nós matamos 1 leão por mês. Mas Deus não tem deixado faltar na sua obra. Nós estamos agora lá no centro de Arembepe com 60 internos. Sabe quem cuida deles? Um ex-drogado daqui de Capim Grosso, chamado Fábio. Ele foi para lá se tratar. É um grande homem de Deus e ele administra todo o centro. Ele toma conta de 60 jovens. Ele que administra o dinheiro que entra. Deus transformou a vida dele naquele lugar. Se fosse só Fábio, irmãos, em 2 anos para mim já seria uma grande vitória. Mas em 2 anos Deus transformou muitas outras vidas. Eu vi alguém dando risada, algumas pessoas, quando eu falei que o irmão Gil dá R$20. Mas se cada servo de Deus se comprometesse a dar R$20 por mês para ajudar essas vidas, nós teríamos muito mais centros e muito mais vidas seriam recuperadas. O problema, queridos, não está no agir de Deus. O problema é que nós não queremos ajudar a obra de Deus. É muito difícil alguém tirar R$20 para ajudar.
Mas chegamos muitas vezes na pizzaria e compramos uma pizza no final de semana de R$60. E eu não vejo pecado em comer uma pizza. Você chega na churrascaria e deixa R$40, R$50. Eu não vejo problema nenhum nisto. Eu acho até que é de Deus. Você chega na sorveteria e toma um sorvete com a sua família e gasta R$30 de sorvete. Milkshake, banana split. E eu acho isso louvável para a glória do nome de Deus. Agora, quando é para você ajudar a obra, você nunca tem. Mas o que me chamou a atenção do pastor foi que agora nas férias dele, ele foi pregar lá no centro. Foi conhecer o centro e eu me alegrei quando ele disse aos internos jovens: eu estou aqui nesta manhã e quero contar uma experiência. Eu fiz de tudo para desanimar este jovem. Fui o primeiro a dizer que não ia dar certo. Mas se ele tivesse ouvido as minhas palavras negativas, não teria tantas vidas aqui se tratando. E eu louvo a Deus porque ele não me deu ouvidos. Ele preferiu ouvir a voz de Deus. E eu glorifiquei a Deus, irmãos. Nesta noite eu quero apresentar aqui meu irmão Edilson e a sua esposa Lígia. Fique de pé, irmão, eles vieram de Salvador para nos prestigiar. Edilson também se tratou lá conosco, irmãos. E essa mulher dava estudo bíblico lá e casou com ele. E eu gostaria muito que vocês orassem muito por eles, para que Deus opere mais milagres na vida deles. E eles dão um estudo bíblico lá no centro, e através da vida deste casal, mais de 50 pessoas já desceram as águas. Que Deus abençoe vocês. Também não posso deixar de apresentar aqui uma grande mulher que Deus me concedeu, a minha esposa. Irmão, tem que ser mulher para me suportar, viu? E Deus não podia me dar alguém mais bonita do que esta. Deus disse: pegue esse pacote, meu filho, e não fale mais nada. Mas aí é de A a zinco, viu, irmão? Eu não sei como ela me suporta. No primeiro centro que nós abrimos, com mais ou menos 2 meses, a minha mulher andava pelo meio da casa assim, parecendo uma doida, angustiada. E num sábado à noite, ela chorando, eu chamei, coloquei ela no colo: o que é que te aflige? Ela disse: eu não aguento mais. Nós estávamos desgastados, ela ficava no centro cozinhando com aqueles homens, e eu ia para a rua pedir alimento. E ficou muito pesado, pouca experiência para cuidar de muita gente. E eu falei para ela: quer fechar o centro agora? A partir de hoje a gente encerra o centro. E ela parou e eu estava torcendo que ela dissesse assim: vamos parar. Mas ela disse: meu filho, Deus disse que quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Deus diz que os homens é o cabeça, irmão. Eu acredito, para não dizer que a mulher é o pescoço que sustenta essa cabeça. Porque, meu querido, se não fosse essas mulheres na vida dos seus maridos, eu não sei o que seria de nós. Deus seja louvado na vida das mulheres. Mas nesta noite, eu gostaria também que vocês ajudassem. Compra um DVD para ajudar, viu? É até baratinho, está mais barato do que uma pizza. Se não serve para você, você compra para alguém. Às vezes a gente chega aí agora na mão do camelô, né? Compra esses filmes endemoniados, né? 5 por 10, né? E às vezes a gente pega um DVD como esse, não tem coragem de comprar. Mas chega aí no camelô, compra esses desenhos, né? Diabo Mon, né? Cão Mon para os nossos filhos, né? Esses filmes diabólicos de terror, não é, queridos? Mas às vezes para comprar um DVD desse aí, para edificar a casa, para dar para um amigo, a gente não consegue comprar. Parece que o bolso está cheio de ratoeira, né? Se botar a mão vai... Mas ajuda aí, né? A obra em nome de Jesus. Se vocês também quiserem ajudar o centro, quiser ofertar, queridos, vocês podem ajudar também. Todo mundo pode ajudar, irmãos. Às vezes eu fico pensando que nós jogamos em casa comida fora. E Deus vai cobrar de cada um de nós esses atos. Enquanto nós podemos ver aqui dentro de Capim Grosso pessoas pedindo esmola. Hoje a gente joga fora. Amanhã Deus te cobra.
cada pedaço de pão, cada prato de feijão, cada panela de arroz azeda, Deus vai cobrar de nós. Abra suas Bíblias, irmão, eu estou perdido no horário, viu? No Evangelho segundo escreveu São Mateus. São Mateus 16. Eu só sei que passou do horário porque quando a gente começa assim, alguns irmãos começam a levantar e vai embora. É a única igreja, irmãos, que quando dá 9 horas, a maioria de nós não aguenta ficar mais na igreja. Um demônio chamado 9 horas tem destruído a igreja de Deus. E você pode inventar o que quiser, mas na casa de Deus tem que ter ordem de decência. Mas ao sair daqui, cada um chega na sua casa, pega o seu controle e liga a sua televisão e vai assistir o show da vida. Só que o show da vida não faz parte deste mundo. O show da vida está se preparando para vir nos buscar, queridos. Ele é o show da vida. Nós saímos daqui para assistir Fantástico. Jesus Cristo é que é fantástico. Ele é fantástico. Você talvez saia daqui com vontade de assistir Gugu Liberato, porque ele dá uma casa e traz as pessoas de volta para o seu lar. Mas Jesus é aquele que tem transformado muitos lares. E às vezes temos pressa de sair daqui. Tudo na casa de Deus é correndo. Dia de sábado, é porque sábado não teve culto, não, vocês iam ver, viu? Já estava me preparando, irmãos. Dia de sábado, quando a lição está ficando gostosa, na terça-feira, na quarta-feira, vem uma vinheta que só o sangue de Jesus. Ou então alguém vem daqui da frente, os professores só tem 5 minutos. Só porque é para Deus. Nem para você falar quando você bota um filme para assistir, dizer assim, seu filme, você só vai ficar aí no meu DVD 40 minutos. Eu sei que você tem 1h20, mas você só vai ficar 40 minutos e acabou. Duvido. Você espera acabar o filme. Aí para Deus tudo é correndo. Deu 11h30, a gente, ó. A gente passa por essas igrejas aí, quando sai daqui 9 horas, está 10 horas, o fogo está descendo, o couro está comendo. E a gente diz aí, está tudo endemoniado. Cuidado! Quando você abrir a boca para dizer que eles são endemoniados, para Deus não pesar a mão em você. Porque você julga pela manifestação, você julga pelos glória a Deus, pelos aleluia, mas Deus conhece, ó. Viu? Tem muita gente aqui achando que salvo só está a gente. A Bíblia diz que Deus, agora nos últimos tempos, vai dizer, sai dela, povo meu. Eles vão vir de lá com poder e grande glória para fazer parte desta igreja. E muitos de nós, adventistas, vamos sair daqui para nunca mais voltar. Já disse a Deus que meu lugar não dou a ninguém. Ele aumente a igreja. Mas aqui ninguém tem lugar cativo não, viu, irmão? Deus tem um povo aí fora, viu? Que não trouxe para aqui para não se escandalizar. Porque quando eles vierem de lá, irmão, cheio da graça, com vontade de assistir mesmo, porque eles já chegam 7 horas, dá 6 horas a igreja está aberta. O povo está cantando, dá 10 horas o pregador está pregando e o povo está dentro. Deus tem alguns lá, viu, de corações puros. E aqui dentro dessa igreja só serão salvos remanescentes. A Bíblia diz que terá menos rigor para Sodoma e Gomorra, né, do que para essa geração perversa. Imagine. Quer dizer que se Sodoma e Gomorra ressuscitasse hoje, teria vergonha de nós. E olha que lá era cheio de crente também. Abriu sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Amém. São Mateus 16, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim:
Indo Jesus para os lados de Cesareia e de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Amém. Só até aí. Jesus estava no seu ministério terreno, e aonde estava Jesus havia sempre uma multidão como esta. O cego via, o surdo ouvia, os paralíticos andavam, os leprosos eram curados de suas lepras, e até os mortos ressuscitavam. De sorte que aonde estava Jesus, havia sempre a multidão. Jesus então, chamando seus discípulos em particular, indagou a eles dizendo: o povo está dizendo aí que eu sou quem? E os discípulos disseram: mestre, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos e está conosco. Outros ainda dizem que o Senhor é Elias, que também veio dos mortos e está conosco. Outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias, que também ressuscitou dentre os mortos e está conosco. Jesus então reporta-se para os discípulos e pergunta: e para vocês, quem eu sou? A pergunta que eu faço nesta noite para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Será que nesta noite, sem hipocrisia, sem mentira ou sem maquiagem, você poderia bater no peito e dizer que Jesus é o centro da sua vida, que Jesus é tudo na sua vida? Será que nesta noite nós poderíamos dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida? Queridos, quem é Jesus? Quem aí fora, diz o povo, ser o Filho do Homem na sua vida e na minha vida? Será que quando você sai desta igreja, dia de semana, você tem dado testemunho de que Jesus é o Senhor da sua vida? Será que eu tenho dado testemunho que Jesus é o Senhor da minha vida? Quem é Jesus, minha jovem? Quando você vai comprar uma roupa para vir para a igreja, quem é Jesus? Quem é Jesus, meu querido, quando você vai pagar suas contas? Porque muitas vezes, irmãos, falamos mal dos políticos, mas incorremos nos mesmos erros dele. Sabe por quê? Porque não temos Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus quando você passa por um irmão que já fez parte desta igreja, e ao invés de abraçá-lo, ao invés de orar com ele, você critica e aponta seu dedo sujo e diz assim: não quer nada com Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus, meu jovem? Quando você vai namorar com a sua namorada, quando você vai, minha querida, namorar com seu namorado, quem é Jesus? Quem é Jesus quando você vai para o escurinho, meu jovem? Quem é Jesus? Quem é Jesus, meu amado, quando você abre a internet? Quem é Jesus quando você compra DVDs deste mundo? Quem é Jesus? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem é este Jesus, irmão, que nós estamos esperando? As pessoas estão esperando Jesus voltar, mas não estamos preparados. E exalte ao Senhor nesta noite, glorifique a Deus por Jesus não ter voltado a semana passada. Porque se Jesus tivesse voltado a semana passada, muitos de nós aqui dentro da igreja estaríamos perdidos na igreja. Porque a Bíblia diz que pelos seus frutos vos conhecereis. Quem é Jesus? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem é este Jesus? Quem é Jesus quando você briga com a sua esposa? Quem é Jesus? Quem é Jesus quando você discute com o seu marido? Quem é ele? Quem é Jesus quando você amaldiçoa seu filho? Quando você amaldiçoa seus pais? Quem é Jesus? Quem é Jesus, meu querido visitante? Já que você diz que ele mora no seu coração, porque se perguntar para um visitante que Jesus o ama, ele diz: Jesus também te ama. Se perguntar para um visitante, ele diz: Jesus mora no meu coração. Mas eu sinto muito, meu querido visitante, minha querida visitante, eu vou dizer nesta noite, não se sinta constrangida. Jesus ainda não mora no seu coração. Quando eu estava no mundo, bebendo, fumando, curtindo, bagunçando, se alguém perguntasse se Jesus morava no meu coração, eu dizia: claro, porque ninguém quer o mal, todo mundo só quer Jesus. Mas eu vim aprender, depois que me converti na Bíblia, em Isaías 59, no versículo 1 e 2, que diz:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as suas mentiras, os seus nomes, as suas festas, seus cigarros, suas cervejas, fazem separação entre mim e vós. Como é que Deus pode morar no coração de alguém que faz tudo contrário à sua vontade? Agora eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, meu amado visitante. Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito de Deus está na tua vida. Jesus bateu hoje a porta do seu coração, você abriu a porta, ele entrou e você veio para a casa dele, porque é impossível alguém vir para a casa de Deus se o Espírito de Deus não estiver nele. Agora eu quero te dizer que Deus não só quer passar de vez em quando aí, num programa como este, Deus quer fazer morada no seu coração. Quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele, irmão, quando o povo estava no deserto, ou no Egito, 400 anos clamando por um libertador. O Senhor levanta Moisés. Moisés entra no Egito, cheio do poder de Deus, com Arão. E Deus faz sinais, prodígios e maravilhas, e liberta o seu povo, louvado seja Deus. Você sabe quem era Jesus nessa história? Jesus era aquela coluna de fogo durante a noite, para que eles não morressem de frio no deserto. E Jesus era a coluna de sombra durante o dia, para que eles não queimassem no sol do deserto. E para mim e para você, quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele quando o povo estava em frente ao Mar Vermelho, Faraó atrás, montanha de um lado, montanha do outro, o povo não tinha para onde correr. A minha pergunta é, Deus que estava no panorama muito melhor, de cima visualizava tudo, não poderia já ter deixado o mar aberto? Deus não deixou o mar aberto, irmãos. Agora Deus falou para Moisés, diga ao povo o quê? Marche. Se o povo não marchasse, irmão, ia morrer todo mundo na areia, mas Deus não ia abrir o mar. A Bíblia não diz que eles passaram enxuto, a Bíblia diz que eles passaram a pé enxuto. Em outras palavras, quando os mais corajosos entraram, que a água já estava dando no pescoço, Jesus Cristo soprou um vento, e o vento abriu o mar, e eles passaram a pé enxuto, e do outro lado cantou o hino da vitória. E para mim e para você hoje, quem é Jesus? O mesmo Jesus que abriu o Mar Vermelho está conosco aqui nesta noite. Agora marche. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade. Em nome de Jesus, jejue, caia de joelho, clame a Deus e marche, e Ele vai te dar vitória. Ele está contigo nesta luta. Quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? Jesus é quando o povo estava morrendo de sede no deserto, não tinha água. O Senhor, então Deus disse, Moisés, toca na rocha. E Moisés bateu na rocha, e da rocha brotou água. Quem era a rocha? Jesus. Será que esta rocha ainda está brotando água na sua vida e na minha vida? Tem você sentido sede de Jesus, como tem sentido sede de televisão, de internet, de trabalho, de faculdade? Temos nós sentido sede de Deus, como temos sede de andar bonito, como temos sede de andar confortável? Quem é Jesus? Quem é este Jesus? E se ele rasgasse o céu agora? E se a trombeta soasse? E se o Senhor viesse nos buscar nesta noite? De que lado estaríamos? Se o céu se rasgasse agora e nós ouvíssemos as trombetas, será que pediríamos a essas paredes caiam sobre nós e nos cubra da face do Cordeiro? Ou sairíamos regozijados daqui pela porta e diríamos, eis o Senhor a quem aguardávamos? De que lado você está quando Jesus voltar? De que lado eu vou estar? Para você estar do lado certo, tem que decidir agora.
Porque Jesus pode voltar de duas maneiras hoje. Ele pode rasgar o céu, eu posso dar um infarto fulminante aqui, e ele já voltou para mim. A minha pergunta é: será que eu estou preparado para a breve volta de Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus quando você vê alguém caído na rua e passa de longe e não ajuda a se levantar? Quem é Jesus quando alguém lhe pede uma esmola e você olha e diz assim: uma mulher forte dessa, um homem forte, em vez de trabalhar, não tem coragem de estender a mão e dar R$5, R$2? Sabe por que você não dá? Porque Jesus não é o centro da sua vida e da minha vida. Nós procuramos desculpa para não ajudar, só que a Bíblia diz: dê com a mão esquerda para que a direita não veja. Hoje, para nós não doarmos, nós procuramos refúgios, irmãos, álibis. Eu estava numa igreja, fui convidado para fazer 21 dias de poder. No Espírito Santo. Eu falei que precisava voltar para casa, descansar um pouco e retornar para fazer 21 dias. Num domingo como hoje, eu cheguei naquela igreja e eu levantei e preguei. E quando eu fui saindo com muita alegria, eu fui cumprimentar o irmão. Ele meteu a mão no bolso, tirou a chave do seu carro e disse: eu não gosto de você. Eu lhe dou a chave do meu carro só para você ir embora desta igreja. Queridos, ele vai morar no mesmo céu que eu. A igreja rachou no meio. Muitos irmãos disseram que só ia para a igreja quando eu fosse embora de lá. Meu Deus, quem é Jesus? Nós fazemos distinção. Se entra alguém aqui de sandália havaiana, com a bermuda rasgada, não procuramos saber de onde vem, mas se alguém para um pajeiro aqui na porta e desce todo alinhado, às vezes até um malfeitor, a gente corre para cima e cumprimenta. Sabe por quê? Porque Jesus não é o centro da nossa vida. Nós idolatramos a criatura no lugar do Criador. Eu estava aqui em Capim Grosso, Salitre, por ali. Não sei o nome daquele lugar direito. Passei uma semana, mas minha esposa de oração. E todos os dias chegava um adolescente, com a bermuda toda suja, todo maltrapilho, um Novo Testamento na mão. Sentava no banco da frente. Era os amém mais alto que eu via na igreja, era o dele. Um senhor, um diácono, estava fazendo mais um ano de vida e me chamaram para que eu orasse pelo diácono. Enquanto eu orava de joelho, eu via os amém dele bem alto. Eu não me contentei, eu abri os olhos e ele com as suas mãos estendidas, ele glorificava a Deus. E depois que acabou a oração, eu disse: como é seu nome, rapaz? E ele falou, eu disse: quem te trouxe? Ele disse: eu vim só. No domingo passado, eu estava passando aí, eu vi uma música, eu gostei, eu entrei. Eu chamei ele lá na frente e perguntei para a igreja: alguém viu aqui ele essa semana? Ninguém percebeu que ele entrou a semana toda na igreja, irmão. Ninguém viu. Porque entrou maltrapilho. Porque não entrou de terno, queridos. Nós fazemos recepção de pessoas porque Jesus não é o centro da nossa vida. Eu ganhei uma oferta, querido, de R$280 naquela igreja. Na sexta-feira, eles tiraram uma oferta para a gente. No sábado eu não aguentei não, eu fui na feira, porque a Bíblia diz que é lícito fazer o bem dia de sábado. Eu vim embora no sábado, peguei aqueles R$280, mas minha esposa, comprei calça para ele, comprei camisa, comprei tênis, peguei uma Bíblia, mandei minha esposa fazer uma dedicatória.
E sábado ele estava lá e eu o chamei. E ele veio, eu disse, agora vai lá no banheiro e veste essas roupas. Ele disse, tudo meu. Eu disse, tudo seu, meu filho. Que eu quero ver agora a igreja não te ver. E eu vim embora e teve uma vigília à noite, ele desceu as águas. E hoje ele é diácono da igreja. Quem é Jesus? Há muita hipocrisia no nosso meio, irmão. Há muito crente de capa na igreja, vivendo o evangelho de capa, querido. Deixa essa capa cair e o sangue de Jesus nos limpe de todo pecado. Quem é Jesus? Quem é Jesus quando você fala mal do irmão por trás? Quem é Jesus? Quem é Jesus quando você levanta uma fofoca contra o irmão? Quando você fala mal do pastor da igreja? Quando você fala mal do ancião da igreja? Quem é Jesus? Quando você fala mal de uma irmã? Quando eu falo mal de um irmão, nós estamos falando mal de Cristo. Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele, queridos, que quando Bartimeu estava sentado à beira do caminho, e ele ouviu o tropel de uma multidão, e perguntou àquelas pessoas quem ia passando, e as pessoas disseram, é Jesus o Nazareno. E Bartimeu pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus não parou, irmãos. E naquele meio existia 3 classes de pessoas: os pessimistas, os egoístas e os altruístas. Jesus sempre foi altruísta. E ele começou a gritar mais alto, mas Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que os pessimistas, os egoístas disseram, te cala, cala a tua boca, ele já foi. E o pessimista disse, ele não vai te ouvir. Mas mais alto ele gritou e disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus, irmão. E se tiver uma central de videotape no céu, e tiver essa filmagem, eu quero assistir essa cena. Deve ter aberto um caminho semelhante a este. E os pessimistas, os egoístas, Jesus disse, chamai-o. E lá se vai os pessimistas, os egoístas, e disseram para o mendigo, tem de bom ânimo, ele te chama. Eu estou talvez falando nesta noite para alguém que está afastado desta igreja e é desprezado, humilhado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Jesus vai te resgatar de novo, e aqueles que olhavam para baixo para te ver, daqui uns dias vai ter que olhar para cima para ver a glória de Jesus na sua vida. Você não está sozinho não, querido, Jesus está contigo. Levanta-te, tem bom ânimo. A Bíblia diz que ele lançou de si logo a capa. Por que a Bíblia faz questão de enfatizar a capa? Porque a capa era a única coisa de valor que Bartimeu tinha. Protegia do frio durante a noite e do calor durante o dia. Mas Bartimeu sabia que para ter um encontro com Jesus aquela capa atrapalhava. Em nome de Jesus Cristo, você que tem vivido na igreja uma capa de evangelho, tem estado na igreja, mas está pecando, em nome de Jesus, deixa esta capa cair e Deus derramará a glória dele na sua vida. Lançou de si a capa, e a pergunta foi de Jesus, que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu torne? Então não tinha nascido cego, que eu torne a ver, já tinha enxergado um dia. Quantos de nós estamos na igreja cegos espirituais? Não conseguimos ver além de um palmo, irmão. Tem tanta gente mais preocupado com a estrutura da igreja do que com as almas que estão marchando para o precipício. Tem muita gente querendo conservar a igreja, irmão, para não haver escândalo, quando nós somos o próprio escândalo dentro dos nossos lares, no meio da nossa vizinhança. O sangue de Jesus tem poder. Quem é Jesus? Você sabe por quê? Saiu 1,5 milhão de homens do Egito que puxavam da espada, fora mulheres, crianças e idosos. Queridos, saíram do Egito com Moisés 1,5 milhão de jovens
que podiam puxar da espada, fora mulheres, crianças e idosos. A Bíblia diz que desses, só 2 entrou na terra prometida. Sabe o que é que eu vejo aí? É que eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram dele. Nós saímos do mundo, mas o mundo ainda não saiu de nós. E muitos não entrarão no reino dos céus, porque o mundo está dentro de nós. Agora, sabe por que o mundo está dentro de nós? Porque Jesus não é o centro. Então quem é ele? Quem é ele quando você fala mal de Heiler? Hã? Quem é Jesus quando você fala mal? Diz que ele não pode nem mais pregar do outro lado. Será que é porque ele fala heresias? Ou porque abre a boca e fala o que Deus pede, a verdade? Está faltando Jesus na igreja. Está faltando Jesus, irmão. Deus vai levantar muitos desses aí, irmãos. Deus vai levantar um exército tão poderoso que vai vir para esta igreja que diz a Bíblia que nós vamos ilhar os dentes de ódio, vamos meter o dedo no ouvido como coceira e vamos sair daqui para nunca mais voltar. Ilhar os dentes de ódio deles. Ódio. Sabe por quê? Porque abandonamos a fé. Estamos na igreja perdidos. Porque Jesus não é mais o centro. Agora na igreja pode tudo. E os jovens? Para segurar a juventude na igreja, sabe como é o jovem, né? Jovem é assim mesmo. Quando você vê um pregador dizer que jovem é assim mesmo, pode repreender que é demônio. Eu quero dizer para os jovens, o mesmo Deus que vem julgar o mais velho, vem julgar você. E se você não se enquadrar no mundo espiritual de Deus, você vai queimar com o diabo e seus anjos. Jovem não tem liberdade para viver vida libidinosa, não. Para viver no pecado, não, porque é jovem, não. Jovem pode estar na igreja cheio do Espírito Santo. Davi era jovem, irmão, mas era cheio da glória de Deus. Daniel era jovem, mas era cheio da glória de Deus. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Poderia. Mas Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel na cova. Deus não vai te livrar do problema, Deus não vai me livrar do problema, mas Deus vai nos livrar no problema. Sabe por que Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova? Porque se Deus libertasse Daniel da cova, Daniel nunca ia reconhecer que Deus é Senhor da vida dele. Mas quando Deus livrou ele dentro da cova, ele disse: só o Senhor é Deus. Qual é a cova de leão que você entrou aqui nesta noite? Deus vai te dar vitória. Eu não sei qual é a sua cova. Talvez a sua cova seja uma dívida. Talvez a sua cova seja uma dor que você não consegue perdoar o irmão. Talvez a sua cova seja um vício que você não consegue deixar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus não vai te livrar da cova, mas Deus vai te livrar nesta cova. Ele está contigo nesta cova. Você não está sozinho nesta cova. Deus está contigo. E para nós encerrarmos, irmãos, sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que deixou o trono de glória, de anjos poderosos te servindo, deixou o seu palácio de marfim para vir morrer no meu e no seu lugar. O pecado era nosso. Chega a me dar um peso no coração, uma angústia. Ele desceu a esta terra, tudo por amor a mim e a você. Tornou-se homem, despiu-se de Deus, viveu aqui 33 anos,
E no momento que ele mais precisou dos seus filhos, eles dormiam. A Bíblia diz que Jesus foi naquela quinta-feira ao Getsemane. Tinha pregado o dia todo. Imagine a mente de Cristo. Imagine como não estava, sabia que ia morrer, como ia morrer. Imagine hoje eu e você. Vai no hospital com uma dor. E o médico dá um diagnóstico dizendo: você só tem 48 horas de vida. Imagine como você não vai sair de lá. Desesperado, angustiado, arrasado. Ele sabia que o tempo estava chegando. E ele diz: amigos, vamos comigo ao Getsemane que eu não estou bem. Talvez os discípulos devem ter dito: mestre, estamos cansados, pregamos aí o dia todo, vamos descansar. Ele disse: amigo, eu não estou bem. Disse ele: a minha alma está angustiada até a morte. Só que antes disso, irmãos, ele teve a ceia com os 12 discípulos. E ele falou para os discípulos na mesa: um dentre vós é o traidor. Imagine a confusão na mente dos discípulos quando Jesus disse: um dentre vós é o traidor. Um olhou para o outro e começaram a indagar. E Pedro disse: João, você que é o mais íntimo dele, encosta a tua cabeça no peito dele e pergunta para ele: quem é o traidor? E João inclina a cabeça no peito de Jesus e diz: Senhor, quem é o traidor? Judas já sabia que ele era o traidor. Judas tinha duas personalidades. Trazendo para os dias modernos, ele desviava o dinheiro, ele tinha uma conta nos paraísos fiscais. Quando aquela mulher derramou o bálsamo em Jesus, ele disse: poderia ter se vendido esse dinheiro e dar aos pobres 300 denários. Ele pegaria 150 para ele e 150 para a obra. Ele estava sempre roubando Jesus. E Jesus então olha para os discípulos e diz: aquele que eu molhar o pão e colocar na boca, esse é o traidor. Mas o que me chama a atenção nesse verso, eu fiz aniversário agora no dia 24 de janeiro, completei mais um ano de vida, e estava lá no centro e fizeram um bolo para mim em homenagem. E a cultura brasileira é que quando se faz aniversário, faz-se um bolo para o aniversariante, coloca-se uma vela e bate-se o parabéns. Quando apaga a vela, o aniversariante é o primeiro a partir o bolo. E quando ele parte o bolo, ele dá o primeiro pedaço a quem? A quem ele mais ama. Eu dei o primeiro pedaço à minha esposa, porque era a pessoa que eu mais amo. Jesus, quando botou o pão na boca de Judas, ele estava dizendo: Judas, eu te amo. Nós somos como Judas. Sentamos na igreja, temos Bíblia, temos roupa de crente, mas traímos Jesus todo dia. Judas. Mas ele está sempre molhando o pão e colocando na nossa boca, dizendo: eu te amo, eu te perdoo. E ele olha para Judas. Sabe por que os discípulos não entenderam? Se você for olhar no verso, eles não entenderam a história. Porque, queridos, só se botava o pão na boca da pessoa que mais ama. Eles não entenderam como é que Judas pode ser o traidor. E Jesus então molha o pão e dá na boca dele. E Jesus então olha para Judas e diz: Judas, o que tem de fazer, faz-o agora. Sabe o que Jesus estava dizendo? Judas, decida agora de que lado você quer estar. Se você quer estar comigo ou você quer estar com o diabo. E Judas calou-se, quem cala consente. A Bíblia diz que quando Judas se calou, o diabo entrou nele. Nós temos que decidir, igreja, de que lado estamos. Ou servimos a Deus ou ao diabo, queridos. Ou vamos para cima ou para baixo. Não existe meio termo, irmão. Ou somos cristãos ou somos uma capa de religião. Quem é Jesus? Porque quando Jesus estava no Getsemane, irmão,
chegou o traidor. E ele abraça Judas e diz: amigo, como é que você pode chamar alguém que te traz de amigo, queridos? Jesus nunca foi hipócrita, irmão. Ele abraça Judas e diz: amigo, com um beijo traíste o filho do homem? Quando você comete um pecado, você e eu somos como Judas. Traímos Jesus. E ele chora. Ele sangra. Mas mesmo assim ele te abraça e diz: amigo, eu te amo. Sabe por que Judas se enforcou? Porque aquele abraço era sincero. Era de alguém que nem Judas queria perder. Sabe por que você está vivo aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus não quer te perder. Mas quem é Ele para você? Jesus é aquele que levaram Ele a Caifás, a Anás, a Herodes, cuspiram nele, tiraram a roupa dele, chicotearam ele, bateram nele, deixaram ele deformado. Queridos, deformado. Não sabia onde era o olho nem a boca. Esse filme de Mel Gibson não se compara ao sofrimento de Cristo por mim, por você. Tudo isso para te salvar e me salvar. Sabe por que ele não desistiu quando estava sendo chicoteado? Porque ele olhou para mim e para você e ele preferiu sofrer no nosso lugar. Coloca isso na tua mente. O pecado não era de Cristo, era meu e seu. Aquela coroa de espinho que colocaram na sua cabeça era minha, era sua, mas ele recebeu no nosso lugar. Aquela cruz, sabe por que ele caía e levantava pelo peso da cruz? É porque a cruz não era para ele, aquela cruz era para Barrabás, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas ele tomou em nosso lugar. E hoje, quem é Ele para mim e para você? O que Ele significa? Sabe quem é Jesus? É aquele que jogaram Ele naquela cruz e pegaram aqueles pregos meu e seu e colocaram em suas mãos e nos seus pés e levantaram Ele no Gólgota e para vergonha dele colocaram 2 ladrões ao seu lado. Um à esquerda e outro à direita, para a vergonha de Cristo. E o diabo não se contentou com o sofrimento, e usa um daqueles ladrões da cruz, e o ladrão da cruz olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós estamos como esse ladrão da cruz. Mas o Espírito de Deus entrou em Dimas. Se você não tem certeza de ninguém que está salvo no céu, tenha certeza, Dimas está salvo. Se você não tem certeza de salvação daqueles que vão para o céu, tenha certeza que um ladrão está salvo. Um traficante. Um estrupador. E ele olha para o outro amigo e diz: ei, nós erramos, nós pecamos, mas este nada fez. E ele olha para Jesus e diz: ei, irmãos, como é que ele poderia olhar para um ser humano todo espedaçado? Porque eu nunca vi fé na Bíblia igual a fé de Dimas, nunca. Porque dizer que Jesus era rei quando ele curava os cegos, os leprosos, os aleijados, ressuscitava mortos, era muito fácil reconhecer ele como rei. Agora, reconhecer ele como rei naquelas condições, só cheio do Espírito Santo. E ele olha para Jesus e diz: rei, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus diz: em verdade, hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que Dimas está enterrado aqui ainda, mas quando Jesus voltar, o Senhor vai dizer: Dimas, ressuscita e eis aqui a coroa da vida eterna. Jesus ressuscitou ao 3º dia, subiu à glória dos céus e agora está intercedendo por mim e por você. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quando você fica de mal com o irmão,
Quem é Jesus quando você não toma a decisão ao lado de Cristo? Eu gostaria nesta noite de apelar para você que nos visita, que Jesus para você é tudo no seu coração, e eu acredito nisto. Numa demonstração de fé de que Jesus é o centro da sua vida e que você não vive mais sem Ele. O quarteto vai cantar e eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que nos visita nesta noite, eu gostaria que você levantasse do seu lugar e você dissesse que Jesus é o centro da sua vida. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui agora. Eu quero orar por você nesta noite em nome de Jesus. Você que nos visita, levante do seu lugar em nome de Jesus. Mostra que Jesus é o centro da sua vida. Louvado seja Deus. Uma pessoa já demonstra que Jesus é o centro da sua vida. Eu gostaria que você que está aí, amém, mais uma pessoa, mais outra pessoa, louvado seja Deus, amém, havia mais duas pessoas ali. Quem é Jesus para você? Eu quero que você levante e venha aqui na frente, amém. Pode subir aqui, pode subir por aqui. Há mais alguém nesta noite que nos visita, que gostaria de botar Jesus como centro da sua vida? Amém, louvado seja Deus. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Jesus quer ser o centro da sua vida. Jesus te ama, louvado seja Deus. Para você que está afastado da igreja e tem desejo de voltar, mas não tem força, eu gostaria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você nesta noite. Há mais alguém nesta noite que gostaria de declarar que Jesus é o centro da sua vida? Glória a Deus. Vem mais uma pessoa aqui. Louvado seja Deus, mais outra pessoa ali. Glórias a Deus. Há mais alguém? Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. O nome de Jesus está sendo glorificado nesta noite. O inferno está sendo derrotado, queridos. Derrote o diabo nesta noite em nome de Jesus. Mostre que Jesus é o centro da sua vida, da sua família. Não tenha vergonha, não se envergonhe de vir aqui dizer que Jesus é o centro da sua vida. Porque quando vem a dor, quando vem a dificuldade, a primeira pessoa que você clama, que você chama é Jesus. E Ele sempre está presente na sua vida. Há mais alguém nesta noite? Vem mais uma pessoa ali, louvado seja Deus. Há mais alguém nesta noite e gostaria de declarar que Jesus é o centro da sua vida? Que Jesus é tudo para você? O quarteto vai estar cantando. E se você sentir-se tocado aí onde você está, talvez você esteja lutando, você quer vir, mas não consegue, clame, diga: Jesus, o Senhor é o centro da minha vida. Levante do seu lugar e venha declarar para Jesus que você o ama. Porque Ele sabe que você está sentado aí. Foi Ele que te trouxe, foi Ele que te incomodou para estar aqui. Em nome de Jesus, eu quero que você levante do seu lugar. O quarteto vai estar cantando, eu quero que você venha e eu vou orar por você esta noite. Ouço o clamor dos escravos quando a trombeta tocou. Não há como olhar para ti. Teu poder, tua glória me fez entender. Digno é o Rei que morreu. Foi quando o choro cessou, quando o coro angelical e os justos receberam a glória de Deus, e milhões de vozes se unem
em canção. Digno é o Rei que morreu. Digno é o Rei que morreu. Com suas coroas em suas mãos, inclinam-se diante dele, unidos em canção. Mais alguém nesta noite que nos visita, que gostaria de vir aqui na frente? Eu gostaria de orar por você nesta noite. Talvez você não tenha força para vir sozinha. Você que está do lado de alguém, ajude ela a vir até aqui. Convide essa pessoa para vir aqui. Eu quero orar por você. Declare que o Senhor é Rei da sua vida. Declare que Ele é o Senhor da sua vida. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Eu sei que tem mais pessoas aí. O Espírito de Deus está trabalhando no seu coração nesta noite. Não endureça o coração, aquebranta o coração. Declare para que todos saibam, para que o céu saiba, para que o inferno saiba que o Senhor é Deus na sua vida. Eu gostaria de orar por você. Essas pessoas que estão aqui na frente estão declarando que Jesus é o centro da sua vida. Não gostaria você? Louvado seja Deus. Vem mais uma pessoa ali. Deus seja louvado. Eu sei que tem mais pessoas, vem outra pessoa ali. Louvado seja Deus. Eu sei que tem mais gente aqui nesta noite. Eu quero orar por você. Eu não gostaria que você saísse daqui sem receber esta oração em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode subir. Fique à vontade. Amém. Louvado seja Deus. Você não sente o Espírito de Deus tocando em você nesta noite? Não se sente incomodado? Eu
Eu posso orar nesta noite, você está satisfeito? Louvado seja Deus, é ver uma pessoa. Eu sei que tem mais pessoas aí, o Espírito de Deus está me incomodando para que eu não ore agora. Talvez hoje seja o dia da sua vitória. Talvez Deus esteja preparando esta bênção para você. Louvado seja Deus, é ver mais uma pessoa aqui. Eu sei que tem mais gente aí, que o Espírito de Deus está incomodando. Você que já fez parte dessa igreja e por algum motivo você está lá fora, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Amém, louvado seja Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de receber esta oração? Eu sei que tem mais pessoas aqui. Eu não gostaria de orar se você não estivesse aqui. Saiba que Deus está trazendo esta oração por amor a você. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Declara que Jesus é o Senhor da tua vida. E eu sei que você acredita nisto. Eu vou estar orando, nós vamos fechar os olhos. E você não tenha vergonha de sair do seu lugar. Eu quero que você venha aqui ainda. Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Querido Jesus, aqui estão essas pessoas aqui na frente, porque não aguentam mais sofrer, porque não aguentam mais decepções, não aceita mais as aflições, não aguenta mais, Senhor Deus, os martírios do inimigo. Essas pessoas estão aqui na frente declarando publicamente que na vida delas só o Senhor é Deus. E não é fácil, Pai, sair do seu lugar e vir aqui na frente declarar na presença de todos o quanto essas pessoas te amam. E elas declaram agora nesta noite, com a sua vinda aqui na frente, o quanto elas te amam. O que falta nelas é força. E nós te pedimos nesta noite, no poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça essas vidas, quebre as barreiras, as correntes, os grilhões, as algemas, todo o laço do diabo caia por terra em nome de Jesus. Dai vitória a essas pessoas. Se o inimigo tem tentado atrapalhar a família dessas pessoas, nós declaramos nesta noite que ele, todo o seu exército, já é derrotado em nome de Jesus. Eis aí Satanás e seus demônios. Eles declaram aqui na frente que preferem o Senhor. Você não tem poder sobre estas vidas. E louvado seja o nome de Deus na vida daqueles que caíram, que estiveram fora por um período de tempo, mas hoje, nesta noite, sentiu o desejo de retornar aos teus braços de amor. Eu quero declarar para esses demônios que atrapalhavam esta vida: eu não estou te pedindo, demônios, nós estamos te ordenando. No poder do nome de Jesus Cristo, você não tem mais poder sobre esta vida. Pegue as suas malas, as suas trouxas e bate em retirada em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero declarar uma unção para esta igreja. Eu estendo a minha mão pela fé e eu profetizo para a igreja central de Capim Grosso a unção da humildade, do respeito ao próximo, do amor pelos caídos. Eu profetizo na vida de cada irmão a busca pelo Espírito Santo. Eu profetizo curas, meu Pai, espirituais neste lugar em nome de Jesus.
Eu profetizo na vida de cada ouvinte deste DVD. Eu profetizo a sua cura espiritual em nome de Jesus. Eu profetizo restauração no casamento. Eu profetizo filho que saia das drogas em nome de Jesus. Eu profetizo que maridos serão alcançados pelo poder do nome de Jesus. Esposas serão restauradas e lá serão transformados pelo poder do Espírito Santo. Eu profetizo que nenhuma dessas pessoas que se encontram aqui na frente há de se perder, mas todas elas este ano, no poder do nome de Jesus Cristo, descerão as águas, e toda esta cidade e esta igreja saberá que na vida dessas pessoas o Senhor é Deus de poder. Certo desta vitória, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.